Olá pessoal, professor Yuri para mais uma aula de PHP. Hoje o nosso desafio vai ser registrar um chamado no nosso sisteminha que estamos criando de atendimento. A gente vai ter aqui do lado cliente o nosso formulário, né, de registro de chamados. Este formulário, ao clicar em abrir, ele fará uma requisição ao servidor e através de método get ou post eu vou recuperar estes dados e armazená-lo em um arquivo TXT. Então o desafio de hoje vai ser bem interessante. A gente vai conseguir com o chamado PHP interceptar os valores das nossas super globais, né? Como pode ser tanto get como post. Nós vamos pegar esses dados informados e vamos abrir, escrever e fechar com um arquivo TXT. Então a gente vai simular aqui o arquivamento de dados dentro de um banco de dados. Porém, esse arquivamento em arquivos é bastante interessante, que ele resolve vários problemas que a gente tem no desenvolvimento de sistemas. Então, para a gente começar a trabalhar com isso, vamos abrir o nosso Sublime Text. Bom, a gente vai vir aqui no nosso arquivo abrir chamado PHP. A gente tem aqui o nosso formulário, certo? Um formulário que a gente vai armazenar os dados. E estes dados sendo enviados para tratamento em um arquivo separado, igual a gente já aprendeu. Então, para a gente alterar, para a gente enviar esses dados, a gente precisa informar qual que é o método que a gente vai usar para passar estes dados. Como esse formulário vai ter vão enviar muitos dados, a gente vai usar o método post. Se a gente vier aqui no nosso formulário, vou só abrir o nosso 2, 3, 4, 6. Se a gente vier aqui em abrir chamado, a gente vê que esse campo descrição ele armazena muitos dados, muitos caracteres. A gente tem o outro título e criação usuário, né? Categoria. E a gente pode, ao clicar em abrir, enviar estes dados para outro arquivo. Então a gente vai utilizar o método post porque ele é o mais seguro. E estes dados, como são muitos dados, se a gente passar ele pela URL, fica muito estranho, né? A gente preenche toda essa URL e ele também a gente atrapalha a segurança no envio de dados. Então, bom, vamos lá. A gente tem aqui um formulário, né? Nosso formuláriozinho. Primeira coisa que a gente vai fazer é o método que a gente vai usar. Neste caso, a gente vai usar o método post, ok? E a gente tem o action, né? Lembrando que o action é o arquivo para onde a gente vai enviar estes dados, né? A minha super global, ela vai até onde, né? Para onde que ela pode ir. Então, a gente vai criar um arquivinho, ele vai se chamar registra chamado.php, certo? Este será o nosso formulário que utilizará o método post, para encaminhar estes dados para este arquivo registra chamado.php. Então este arquivo será o responsável por armazenar estes dados em um outro arquivo .txt, ok? Então, feito isso, agora a gente vai criar o nosso arquivinho. Esse vai ser o registro chamado .php. Certo? Vamos criar as nossas tags do PHP. Bom, então este método abrir chamado, né, a gente vai usar o método post, que vai chamar o registro chamado .php. Esses dados serão enviados, esses dados deste formulário, ao se clicar no botãozinho, né? No botãozinho abrir.
E como ele envia para lá através do método post, lá no nosso arquivo a gente vai ter a super global post. Opa, certo? Essa super global post, ela armazena os dados, né, que foram registrados naquele formulário. Então, para a gente visualizar o que está vindo aqui, vamos dar um eco aqui na nossa tagzinha pré, só para ficar bem estruturado, né, para a gente visualizar ela em linhas. O que ela armazena em linhas. E vou dar um print R aqui na nossa super global post. Então, ao clicar em abrir o chamado, né, eu vou imprimir em tela só para a gente fazer uma verificação do que está armazenando a minha super global post. Ok? Vou salvar isso aqui. Voltamos lá para o nosso navegador. Vou dar uma atualizada aqui. Então agora, ao salvar aqui, eu vou dar um título, né? Notebook não liga. Qual que é a categoria, né? Hardware. Ao ligar, o notebook não inicializa, simulando um chamado, né? Então, ao clicar em abrir, eu vou verificar lá, através de abrir chamado, o que a minha super global está armazenando. Só um minutinho. Pessoal, eu dei o nome, né, para o nosso arquivo errado, abrir chamado. Que na verdade é registra chamado, né? Então, eu tenho que vir aqui. Não, até que está correto. Eu acho que está salvando aqui, está faltando aqui é só salvar. Vamos testar. Agora sim, vamos dar o nosso título aqui. Notebook não liga. Vai ser um problema de hardware. Ao ligar, o notebook não inicializa. Certo. E ao clicar em abrir, a gente vai chamar o método post passando estes dados, né, para o nosso registro chamado. Vou clicar em abrir. Veja só, a gente imprimiu a nossa super global post, mas veja que ela está vazia, né? Mas por que ela está vazia? Simples, né? Como a gente viu na última aula, ela está vazia porque a gente não deu o name para nossos inputs. Porque o name, o que ele faz? O name dos inputs, ele cria índices no nosso array, da nossa super global, né, post. Então, como eu não tenho name em nenhum dos meus inputs, a minha super global post não conseguiu criar, né, os índices do seu array, né? Então eu não tenho nenhum índice dentro da minha super global post. Eu preciso dar name para esses inputs. Então a gente vem aqui, ó, no primeiro input, que é o título, né? Que é este título aqui, né? Que é este input aqui. Eu vou dar um name para ele. Name. Título. Certo? A gente tem aqui também a categoria, né? Eu preciso dar name para nossa categoria. Eu venho aqui no nosso select, acrescento aqui o name, categoria. Vou colocar em minúsculo para não ter problema. E depois eu tenho aqui na descrição, eu vou dar aqui no nosso text area, que é este elemento,
o name descrição. Bom, então colocado o name em todos os nossos inputs, vamos verificar como que ficou. Então vamos lá para o nosso navegador, vou salvar aqui. Agora vamos colocar de novo, o notebook não liga, é um problema de hardware, ao ligar o notebook não inicializa. Então ao chamar, peraí, deixa eu atualizar aqui. Vou colocar de novo, notebook não liga, há um problema de hardware, ao ligar o notebook não inicializa. Então ao abrir chamado, veja bem, agora sim, né? Eu tenho o meu array, a minha super global post, com seus índices que são determinados através do name dos inputs. Então é bastante importante vocês entenderem, né? Eu fiz questão de deixar sem só para vocês compreenderem como que é criado a nossa super global post. Então ela é criada pegando o name de cada elemento lá, de cada input, e dando este mesmo name ao índice da minha super global, que é um array, minha super global post. Então eu tenho todos os dados aqui armazenados na minha super global. Bom, então de posse desses dados, né, o nosso desafio agora, que a gente já tem esses dados, a gente, através de um arquivo TXT, vamos simular um banco de dados, a gente vai abrir este arquivo, vai escrever alguma coisa nesse arquivo, ou não, né, e vai fechar este arquivo. O PHP, como essa é uma funcionalidade trivial, né, que se usa muito, ela tem algumas funções nativas para se fazer isso. Então, voltando aqui no nosso registro de chamados, a gente tem aqui a nossa super global já. Bom, então a gente precisa primeiramente, né, abrir o arquivo, e para essa finalidade a gente tem a função, né, fopen. Na função fopen, né, é file open, ou seja, abrir arquivo, né, file open, abrir arquivo. Ela espera dois parâmetros. Primeiro, o file name e o segundo mod, né? O mod é o que você deseja fazer com ele. Abrir, escrever, ler, né? Ele tem várias opções. Então, o arquivo que a gente vai abrir, eu vou chamar ele de arquivo .txt. Ele vai ser um arquivinho TXT. Se ele não encontrar este arquivo armazenado aqui nos nossos arquivos aqui, né, ele vai criar este arquivo. E aqui em mod eu tenho várias opções, como eu já disse, né? A gente tem a opção de abrir, de ler, de fechar, tem várias opções que a gente pode fazer com esse arquivo. E para saber quais são essas opções, simples, né? Basta a gente vir no php.net. E aqui na documentação, a gente tem o fopen. E ela te dá todos os parâmetros que você precisa, né, e suportados para ela, né? Então eu tenho aqui, open for read, né? Open para ler, open for read and write, né? Open para ler, abrir para ler e para escrever. E assim por diante. Eu tenho as várias opções, né? Como dica, a gente não vai ver todas elas porque a gente não tem tempo. Mas vocês executem todas elas para vocês aprenderem qual que cada uma dessas opções faz. Se vocês não estiverem entendendo em inglês, basta alterar para Brasília português. Que muitas dessas funcionalidades aqui já foram traduzidas, tá? Então eu tenho aqui, né? A gente tem aqui todas as opções da nossa função nativa fopen. Bom, voltando aqui, eu vou usar a opção A,
né, essa opção, ó, ela abre para escrita, coloca o ponteiro do arquivo no final do arquivo. Se o arquivo não existir, tenta criá-la, né? Para isso que serve o modo, né, a opção A. Vou colocar a opção A. Vou fechar aqui. Bom, com isso tudo feito, a gente precisa agora informar o que eu vou salvar no meu arquivo, né? O que eu vou escrever nele. A gente tem aqui a Super Global Post, porém ela é um array, né? Então a gente sabe que os arrays eles têm índices, dentro desses índices as informações. Então o que eu preciso? Eu preciso destrinchar essas informações. Aí o que eu faço? Eu vou criar uma outra variável, que vai se chamar texto. Essa texto, ela vai receber os valores armazenados, né, na minha super global. Então eu tenho aqui o título. Eu vou concatenar para a gente escrever em uma linha só. Eu tenho a categoria. Vou concatenar. E eu tenho a descrição. Então eu tenho todas vou armazenar todas essas informações que vêm através da minha super global dentro desses índices. Eu só vou comentar esse trecho aqui para a gente visualizar o que temos dentro dessa nossa variável texto. Então eu vou dar um eco nesse texto. Pronto. Então eu vou visualizar o que eu tenho dentro dessa variável texto. Salvo aqui, vamos lá para o nosso navegador. Vou atualizar. Veja que quando a gente atualiza algum arquivo que recebe alguma informação de um post, ele pergunta se a gente quer a nova submissão do formulário, né? Então ele vai reenviar o formulário. Eu confirmo e aqui está a nossa variável, né? Notebook não liga, hardware, né? Que é a nossa categoria. Então, e ao ligar o notebook, não inicializa. Só que ela, se vocês perceberem, o nosso arquivo está todo colado, né? A gente precisa formatar para ficar visualmente melhor apresentado, né? A gente vai usar um caractere cerquilha para separar esses dados. Para futuramente, quando a gente for formatar ele para apresentar, a gente usa o cerquilha para separar. Então, como que a gente faz isso? Basta a gente vir aqui, né? Vou dar uma outra concatenação com outro ponto. Vou dar aspas simples e vou usar o caractere cerquilha. Ok? Aqui também novamente, vou dar um outro ponto para a gente criar uma nova concatenação e vou usar o cerquilha, né? Com aspas simples. Então, vamos salvar. Agora, ao visualizar novamente, a gente tem um cerquilha separando essas três informações, ok? Então, o cerquilha vai ser o nosso separador para futuramente a gente formatar esses dados. Bom, já com nossos dados já criados, né, e formatados, a gente vem aqui agora. Agora sim a gente vai usar a nossa funçãozinha fopen, certo? Que cria o arquivo e permite escrever no final do arquivo. E o que eu vou escrever? Então eu preciso de uma outra função para escrever. Eu venho com a função fwrite, que é a função que escreve, né? Então ela espera qual o arquivo, né? Aonde que eu vou escrever e o que eu vou escrever, né? Então aonde que eu vou escrever? Eu vou escrever no meu arquivo recém-criado, ok?
Para a gente armazenar, colocar isso na minha fwrite, eu preciso armazenar isso aqui dentro de uma variável. Então eu vou criar uma variável que chama arquivo. Essa variável vai receber essa funçãozinha, certo? Então essa variável vai receber, né, essa funçãozinha que cria e abre o arquivo para ser escrito, né? Então o fwrite vai escrever aonde? Dentro da minha função arquivo, a minha variável arquivo, né? E o que ela vai escrever, né? Ela vai escrever a minha variável texto, que a gente acabou de criar aqui, né? Só vou retirar esse eco aqui. Certo. Então aqui, o que ele está fazendo? Ele está abrindo um arquivo e permitindo, né, acrescentando ao meu cursor de escrever no final do arquivo, certo? Uma variável recebeu essa função. E depois eu chamei outra variável, que é a fwrite, que realmente escreve. Escreve aonde? No meu arquivo que foi aberto. O que ele escreve? O texto, né? Qual que é o texto? É o que recebeu todo os índices, né, o que armazena dentro do índice da minha Super Global Post. Entendeu? Então ela vai receber o título, a categoria e a descrição. Bom, feito isso, eu preciso fechar o arquivo, né? Se a gente abriu ele, a gente precisa fechar esse arquivo. Então, para fechar esse arquivo, a gente vai usar fclose. Né? E ela vai fechar o quê? Vai fechar o nosso arquivo que foi criado, né? A nossa variável arquivo. Ok? Bom, e para deixar o nosso texto aqui melhor, né? Eu vou escrever aqui em comentários para ficar como estudo, né? Então, aqui estamos trabalhando no texto a ser salvo através da Super Global Post, certo? Aqui nós estamos abrindo um arquivo e adicionando uma variável. Aqui nós estamos escrevendo, né? Escrevendo o texto formatado no arquivo aberto, certo? Então ele está escrevendo, né, no arquivo que ele abriu, né, o texto recebido da minha Super Global. E aqui embaixo nós estamos fechando o arquivo aberto. Certo? Então essa é a sequência, né? A gente recebe a Super Global Post, destrincha ela para escrever melhor, né? Ou seja, a gente formata ela, né? Depois a gente pega, abre um arquivo novo, né? O que eu quero fazer com ele? Eu estou abrindo um arquivo e apontando o cursor de digitação no final deste arquivo. Eu estou escrevendo dentro desse arquivo aberto o texto que eu formatei e depois eu estou fechando este arquivo aberto. Essa sequência é bastante importante, viu, gente? De abrir, escrever e fechar, né? Não pode ser ao contrário. Eu não posso escrever para depois abrir, né? Ou então fechar sem ter aberto. Então você precisa primeiro abrir o arquivo, escrever e depois fechar. Bastante importante essa sequência. E bastante importante a formatação dos dados que você vai armazenar dentro deste arquivo. Bom, então sem mais delongas, vamos salvar isso aqui. Vamos lá no nosso navegador.
Vamos registrar, vamos entrar de novo, né, no nosso app helpdesk, só para a gente armazenar corretamente. Vou acessar, vou clicar em abrir chamado, vou dar um título, né, notebook não liga, como já tem. Vamos utilizar hardware como categoria, descrição. Ao ligar o notebook, ele não inicializa. Correto? Então, ao clicar em abrir, ele vai chamar, né, registros chamados, igual a gente viu aqui, da nossa super global. Então, ele tem que ter criado um arquivo dentro do nosso diretório. Então, onde está esse diretório? A gente pode vir aqui em Explorer do nosso champ. A gente tem aqui o htdocs, a gente tem aqui o app helpdesk, e olha que interessante, ele criou um arquivo txt chamado arquivo, né? Então dentro desse arquivo tem que estar armazenados os nossos dados. Então eu posso tanto abrir esse arquivo através daqui, né? Olha só, ele armazenou aqueles dados informados. Notebook não liga, né? Legal, o notebook não inicializa, é do hardware, problema como hardware. A gente pode abrir ele aqui, direto no nosso navegador, ou então aqui, né? Ele já está aqui, ó, certo? Muito interessante, né? E olha que interessante também, se eu armazenar outros dados, eu vou voltar aqui, eu vou colocar aqui tela danificada, categoria, eu vou deixar hardware também, e vou colocar aqui que meu monitor caiu. Então, tchau. Ao clicar novamente em abrir, a gente pode vir no nosso arquivinho. E olha só, ele acrescentou no final, né, no cursor final, outras informações que a gente acaba de informar, né? Então, está simulando aqui o funcionamento de registro dentro de um banco de dados, né? Através de um arquivo. Então, se vocês visualizarem também, a gente tem um probleminha aqui, que ele colocou na mesma linha, né, o início, né, e o final e o início, né, do novo chamado. Então, para a gente resolver isso, né, para a gente mudar de linha, dar uma quebra de linha, a gente pode usar aqui no final, eu vou concatenar aqui uma funçãozinha do PHP. Ela é bastante simples e muito utilizada. PHP EOL. Então é PHP end offline, né? Final de linha. Então ele verifica, né, de acordo com o sistema operacional, a quebra de linha, tá? É um pouco diferente da gente usar o BR, tá? Porque aqui ele vai inicializar uma nova linha, ele vai quebrar a linha, porém essa será uma nova linha. Porque a quebra de linha que a gente usa no ponto .br é uma quebra de linha do HTML, ou seja, que a gente apresenta no navegador. Essa aqui não, essa vai ser uma quebra de linha do arquivo texto, né, do ponto texto, ponto .txt. Então, dependendo do sistema operacional, Windows, Linux, né, qualquer um outro, Unix, essa quebra de linha é diferente, né? Então, por isso que a gente usa o PHP EOL, End Offline, né? Ele dá um final de linha, um final de cursor. Ou seja, é como se ele desse um Enter no seu teclado e pulado para a próxima linha. Então, vamos para testar. Vou salvar aqui. Venho aqui no txt. Vou apagar isso aqui também, vou salvar para não ter nenhum arquivo aqui dentro. Vou voltar aqui. Então vamos inicializar, né? Eu vou criar outro chamado, vai ser de hardware. Vou colocar aqui que o notebook não liga na inicialização, certo?
por abrir o chamado, certo? O notebook não liga na inicialização. Depois eu vou colocar aqui tela danificada, também hardware, monitor caiu no chão. Então eu vou clicar em abrir de novo, né? E agora, se a gente visualizar o nosso arquivo, olha só, né? Ele escreveu em duas linhas diferentes, né? Ele escreveu em duas linhas diferentes. Assim mesmo, se a gente abrir o arquivinho criado, né? A gente vai ver que ele deu uma quebra de linha. Lembrando a vocês que essa quebra de linha aqui não é a BR, né? É a quebra de linha do bloco de notas, do ponto .txt, tá ok? Então, por isso que é importante a gente não usar a nossa quebra de linha aqui, que era o BR, né? Breakline. A gente usa o PHP EOL, End of Line, que ele verifica através do navegador, através do sistema operacional, qual que é o que você está usando, né? No nosso caso aqui um ponto .txt, e dá uma quebra de linha. Então, só para finalizar, né, a gente tem que redirecionar essa página para o abrir chamado. A gente está enviando ela para cá, mas eu não tenho que enviar para ela para cá, né? Eu não preciso mostrar isso em tela. Eu simplesmente, a hora que clicar em abrir, retornar para esse chamado aqui, para essa tela aqui de abrir chamado. Então, bastante simples, né? A gente já viu. A gente vai usar o header. Eu vou passar aqui como string o location. E vou passar aqui para abrir chamado .php. Não preciso printar em tela a nossa super global. Vou salvar. Vamos lá no nosso app helpdesk novamente. Vamos logar com os dados corretos. Certo? Abri o chamado, vou dar um título. Vou colocar aqui celular não liga. Hardware também. Celular sem bateria. Ao abrir o chamado, ele retorna para a mesma tela, né? Então isso quer dizer que ele gravou o chamado no nosso arquivinho, né? Celular não liga sem bateria. Tanto aqui como no nosso arquivinho, né? Só que o nosso arquivo a gente precisa abrir ele novamente lá na nossa pastinha. Certo? Então essa é a dinâmica. Espero que vocês tenham compreendido toda a dinâmicazinha, né? De se pegar os dados através da super global, enviada do formulário, formatar estes dados, depois abrir um arquivo, né, que a gente vai precisar de um arquivo para armazenar esses dados. Eu vou abrir o arquivo e posicionar o cursor no final do meu arquivo. Depois eu vou escrever dentro deste arquivo que foi aberto o que eu tenho, né, formatado aqui, que é a minha super global, e depois eu preciso fechar o arquivo. E por último, né, redireciono minha página para a página que fez toda o chamado, né, que é abrir chamado. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Pratiquem bem. Acessem lá a documentação para ver as outras, né, os outros atributos dessas nossas funções utilizadas. Até a próxima.